eles disseram que era apenas uma boneca. Um brinquedo antigo, inofensivo, um presente com valor sentimental. Annabelle nunca foi só uma boneca. Ela foi o começo. O aviso. A porta que nunca deveria ter sido aberta, e uma vez que entrou, nunca mais saiu. Este é o caso real de um dos objetos mais amaldiçoados do mundo. E esta é apenas a primeira parte. Tudo começa em 1970. Estados Unidos, Costa Leste. Uma jovem estudante de enfermagem chamada Donna recebe um presente da mãe. Era o aniversário dela. O tipo de coisa que parece inofensiva, até que você olha 2 vezes. Era uma boneca Raggedy Ann, aquelas bonecas de pano, com cabelo vermelho de lã e sorriso costurado. Grandes olhos redondos, roupinha azul. E um silêncio que incomoda. Donna não se importou. Deixou a boneca sentada em sua cama, como decoração. Mas os dias começaram a ficar estranhos. Pequenas coisas. Simples, no início. A boneca mudava de posição. Nada escandaloso. Um braço que antes estava abaixado agora aparecia levantado, a cabeça levemente virada. O corpo deslocado alguns centímetros. Coisas que uma pessoa racional explicaria com facilidade. Mas com o passar das semanas, aquilo se transformou em algo impossível de ignorar. Donna chegava em casa e encontrava a boneca em cômodos diferentes. Ela deixava no quarto e a encontrava sentada no sofá da sala. Às vezes, diante da porta da frente. Como se estivesse esperando por alguém. Ou por alguma coisa. Ela começou a duvidar de si mesma. Pensou que talvez sua colega de quarto, Andy, estivesse pregando peças. Mas Andy jurava que não tinha tocado nela. Ninguém havia tocado. E mesmo assim, ela continuava se movendo. E então vieram os bilhetes. Pequenos pedaços de papel encontrados pela casa. Com caligrafia infantil. Rabiscos quase inocentes. Mas com mensagens perturbadoras. Ajudem-nos. Socorro. Estamos sofrendo. A tinta parecia ser carvão ou algo esfregado à mão. Mas havia algo mais estranho. As folhas eram de um tipo que nem existia naquela casa. Elas não pertenciam a nenhum dos cadernos das meninas. Não estavam ali antes. Elas vieram de outro lugar. Mas de onde? E por quê? As duas tentaram ignorar. Pensaram que poderia ser algum trote de colegas do campus. Alguma brincadeira sem graça. Mas o ar na casa começou a mudar. Frio constante, mesmo com os aquecedores ligados. Barulhos na madrugada. Arranhões vindos das paredes. Passos no corredor. E a sensação de que havia alguém, ou algo, observando. Sempre. Foi aí que elas decidiram procurar ajuda. Um médium foi chamado. E a explicação foi ainda mais perturbadora. Segundo o médium, o espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins havia se manifestado naquela boneca. Annabelle teria morrido ali perto, em circunstâncias misteriosas. E seu espírito estaria perdido, procurando afeto, um lar, proteção. Sensibilizadas pela história, Donna e Andy permitiram que Annabelle ficasse. Deixaram que aquele espírito permanecesse dentro da boneca. Foi o primeiro erro. E talvez o último. Porque Annabelle não era uma criança. E aquilo não era um espírito perdido. Era algo muito mais antigo. Mais sombrio. E que agora estava dentro da casa. As manifestações se intensificaram. Um amigo das meninas, chamado Lou, começou a ter pesadelos frequentes, sonhos vívidos, em que a boneca o estrangulava enquanto ele dormia. Uma noite, ele acordou com suor frio. O quarto em silêncio absoluto, mas sentiu algo diferente.
o peso de olhos sobre ele. Ao olhar para os pés da cama, lá estava Annabelle, imóvel, sentada, e com um sorriso mais largo do que antes. Ele gritou. Jogou a boneca no chão. Mas ela não caiu como um pano. Ela caiu como algo que tinha peso próprio. Algo que resistia. No dia seguinte, Lou decidiu sair dali. Mas antes de ir, algo o atacou. Estava no apartamento com Andy, se preparando para sair. Ouviu barulhos vindos do quarto de Donna, que não estava em casa. Foi verificar. A porta estava entreaberta. E lá dentro, Annabelle estava jogada no chão. No exato momento em que ele se aproximou, sentiu uma força invisível empurrá-lo para trás. Um corte profundo apareceu em seu peito como se garras tivessem rasgado sua pele. 3 marcas horizontais e 4 verticais, sangue escorrendo. Sem ninguém por perto. Nada físico. Nada visível. Mas a dor era real. E a mensagem também. Você não é bem-vindo aqui. Foi depois disso que eles decidiram procurar ajuda real. Foi então que Ed e Lorraine Warren entraram na história. O casal de investigadores paranormais mais famoso do século XX. Eles ouviram o relato. Analisaram os acontecimentos. E chegaram a uma conclusão assustadora. Aquilo não era o espírito de uma criança. Aquilo era uma presença demoníaca. Segundo os Warrens, espíritos demoníacos não possuem objetos. Eles se aproximam, manipulam, fingem, criam laços emocionais com os vivos para que sejam aceitos. E uma vez que isso acontece, eles ganham força. Podem se mover. Atacar. Controlar. Annabelle era apenas uma isca. Um receptáculo. E agora, já não era mais apenas uma boneca. Era um portal. Uma ponte entre mundos. Os Warrens realizaram um exorcismo na casa. Borrifaram água benta. Fizeram orações. Mas não destruíram a boneca. Eles sabiam que aquilo não funcionaria. Então levaram Annabelle com eles. Dentro de uma sacola preta isolada. E colocaram dentro do carro. Mas o pesadelo estava longe de acabar. Durante a viagem de volta, os freios do carro falharam. O motor apagava sem motivo. A direção travava. Quase bateram diversas vezes. Ed precisou parar o carro, abrir o porta-malas e borrifar água benta diretamente sobre a boneca. Só então, o carro voltou ao normal. Foi quando decidiram mantê-la sob vigilância. Para sempre. Colocaram Annabelle dentro de uma caixa de vidro consagrada. Com inscrições sagradas. No Museu do Oculto dos Warren. E uma placa. Simples. Direta. Aviso, não toque. Mas o aviso não foi suficiente. Porque Annabelle não precisa ser tocada. Ela só precisa ser notada. E quem olha, quem acredita, já deu o primeiro passo. Décadas depois, ainda há relatos de pessoas que visitaram o museu e se sentiram mal, tontura, desmaios, pesadelos, acidentes. Um jovem motociclista teria rido da boneca e batido o carro na volta para casa, morto no impacto. Outros dizem que ouviram a boneca bater no vidro por dentro. Mas o que mais assusta não são os relatos, é o que ainda está por vir. Porque o que os Warrens contaram pode não ser toda a verdade. E o que está dentro daquela boneca talvez não esteja mais preso. Ou pior, talvez nunca tenha estado. Ela foi trancada, selada atrás de um vidro consagrado, protegida por orações e símbolos sagrados. Mas isso não significa que foi contida. Porque o mal não precisa de portas abertas. Ele entra pelas frestas, pelos olhos que observam, pelas palavras que duvidam.
Na primeira parte desta história, conhecemos a origem de Annabelle e como ela deixou de ser uma boneca comum para se tornar um dos objetos mais amaldiçoados do planeta. Mas o que aconteceu depois que ela foi levada ao Museu do Oculto dos Warren é ainda mais perturbador. Porque Annabelle não ficou em silêncio. Ela esperou e observou. A boneca foi colocada em uma urna de vidro feita sob medida. Inscrições em latim entalhadas na moldura. Símbolos de proteção colados em cada canto. E uma placa vermelha em letras grandes. Aviso, não toque. Mas as proteções não eram infalíveis. O próprio Ed Warren dizia: a boneca não é o problema. O problema é o que a manipula. Lorraine, médium sensitiva, evitava entrar sozinha na sala onde ela estava. Dizia sentir uma energia densa, pegajosa, como se algo estivesse grudado à pele. Mas mesmo assim, o museu foi aberto ao público. Curiosos vinham de todo o mundo para ver Annabelle de perto. E muitos saíam arrependidos. Um dos casos mais conhecidos aconteceu nos anos 80. Um jovem casal visitou o museu. O rapaz descrente debochou da boneca. Riu na frente dela. Bateu no vidro, disse alto: se isso aqui é real, então me mostra. Me ataca, me faz alguma coisa. Ed pediu que ele se retirasse imediatamente. Avisou que isso não era uma brincadeira. Mas o rapaz não levou a sério. Horas depois, ele e a namorada estavam de moto, voltando para casa. No meio da estrada, o rapaz perdeu o controle do veículo. Bateu de frente com uma árvore. Morreu na hora. A namorada, que sobreviveu, disse que ele estava zombando da boneca, segundos antes do acidente. Coincidência? Talvez. Mas foi o primeiro de muitos relatos semelhantes. Outros visitantes relataram sensações estranhas. Palpitações. Náusea. Tontura. Sensação de estar sendo observado. Ou de que alguém estava sussurrando, mesmo em completo silêncio. Uma mulher disse que, ao olhar nos olhos da boneca, viu o rosto de outra pessoa refletido. Um homem com olhos negros e sorriso torto. Ela desmaiou ali mesmo. E quando acordou, estava com marcas vermelhas no pescoço, como dedos invisíveis. Mas o que mais chama a atenção são os relatos de quem nunca mais foi o mesmo depois de olhar para ela. Pesadelos recorrentes. Sombras nos cantos dos olhos. Objetos que se movem em casa. Portas que se abrem sozinhas. E aquela mesma sensação de que tem algo ali. Algo que não quer ir embora. Mas talvez o caso mais perturbador tenha ocorrido dentro da própria casa dos Warren. Judy, filha do casal, era apenas uma adolescente na época. Mesmo com os pais especialistas no oculto, ela cresceu cercada por medo e mistério. E certa noite, enquanto estava sozinha em casa, ouviu batidas vindas do porão. O porão onde o museu estava localizado. Ela sabia que tudo ali ficava trancado. Mas as batidas continuavam. Secas, rítmicas. Como se alguém ou alguma coisa estivesse tentando sair. Ela desceu, cada degrau mais frio que o anterior. E ao chegar na porta do museu, viu a luz interna piscando. E a boneca não estava mais no mesmo lugar. A caixa estava trincada, como se algo a tivesse empurrado de dentro, mas nada parecia quebrado o suficiente para explicar isso. E ainda assim, ela sentiu a presença, como um peso no peito, como se o próprio ar se recusasse a ser respirado. Ela correu de volta, trancou a porta e nunca mais entrou sozinha ali. Depois disso, os Warren reforçaram as proteções. Um padre começou a visitar o museu regularmente. Orava. Borrifava água benta. Mas até ele teve um encontro estranho.
Durante uma visita, enquanto fazia as orações perto da urna da boneca, sentiu uma pressão no peito. Como se mãos invisíveis o empurrassem contra a parede. Caiu de joelhos com falta de ar. Teve que sair carregado. E depois disso, passou meses internado com problemas respiratórios, sem diagnóstico claro, sem explicação. E então vieram as dúvidas. Os céticos diziam que tudo era teatro. Que os Warren exageravam para ganhar fama. Que Annabelle era apenas uma boneca de pano e nada mais. Mas a verdade é que os relatos continuam. Mesmo após a morte de Ed e Lorraine, o museu hoje permanece fechado ao público. Mas Annabelle ainda está lá. Ou, pelo menos, é o que dizem. Porque em 2020, um rumor tomou conta da internet. A notícia de que a boneca havia desaparecido. Fugido do museu. As redes sociais explodiram. Milhões de pessoas compartilhando imagens, vídeos, teorias. O nome Annabelle ficou entre os assuntos mais comentados do mundo. Horas depois, o genro de Lorraine publicou um vídeo, desmentindo tudo. Mostrava a boneca intacta na mesma urna, mas a internet já havia sido contaminada. E o medo já tinha se espalhado. O mais estranho, na mesma semana em que o boato viralizou, vários relatos começaram a surgir. Em diferentes países, pessoas alegando ter visto algo parecido com Annabelle. Em ônibus, em praças, até em hospitais. Claro, a maioria foi desmentida. Brincadeiras. Edição de imagens. Mas algumas eram diferentes, sem explicação. E o que chama a atenção é que todas essas pessoas relataram a mesma coisa. Sensações físicas, tontura, náusea, pesadelos. Como se algo tivesse realmente passado por elas. Como se a boneca não estivesse apenas num museu, mas em algum lugar, observando. Hoje, mais de 50 anos após sua primeira aparição, Annabelle continua sendo um dos casos mais comentados da história do ocultismo moderno. Ela inspirou filmes, séries, livros. Mas o que poucos sabem é que muito do que Hollywood mostrou está longe da realidade. A verdadeira Annabelle não tem feições de porcelana. Ela não fecha os olhos. Não tem um sorriso demoníaco esculpido. Ela é simples, com aparência infantil. Cabelo de lã, nariz costurado. E talvez isso seja o mais assustador, porque ela não grita, não corre, não sangra. Ela apenas espera. Fica parada, observando. E quando você menos espera, ela muda de lugar. Ou muda você. Muitos se perguntam, por que não destruí-la? Por que os Warren não queimaram a boneca? A resposta é simples e inquietante. Porque o que está dentro dela não morre com o fogo. Destruir o receptáculo só liberta o que está preso. E se você acha que ela está contida, talvez esteja olhando para o lugar errado, porque o mal não precisa de uma boneca. Ele só precisa de uma brecha. Annabelle é apenas um nome. Mas o que carrega esse nome é algo muito mais antigo, muito mais inteligente e infinitamente paciente. Ela não quer apenas assustar. Ela quer entrar. E talvez ela já tenha entrado.